Então, bom dia a todos. A nossa live de hoje é sobre dois contos, um da Clarice Lispector, chamado A Quinta História. Podemos começar pela quinta história. Quinta História é mais curta, né? Mas é bem complexo, né? Mais curta, mas muito complexa, né? Muito complexa. Vamos lá, né? Exatamente. Vamos tentar decifrar esse conto, né? É curtinho, mas bem Clarice Lispector, né? Eu gostaria de começar porque eu não tenho muito a dizer. Então eu vou fazer uma síntese aqui bem curtinha. Diga o que você não tem a dizer. Eu vou dizer só o que eu tenho a dizer. Esse conto, a Carla gosta muito dele, ela está trabalhando na sala de aula, né? Ou trabalhou. Então a Carla provavelmente sabe bastante coisa sobre esse conto e ela sempre fala sobre esse conto. Legal. Eu li mais de uma vez, né? Eu li há um mês atrás e eu li hoje pela manhã. E uma das coisas que esse conto me produz é uma certa angústia de uma memória, assim, que é a ideia de que, eu acho que talvez seja o dilema de todo mundo que em algum momento teve que escrever algo, seja para academia, seja, talvez os escritores também passem por isso, que é a ideia da folha em branco, né? Com a folha em branco, vocês estão me ouvindo ainda? Meu gato trombou aqui em tudo. Com a folha em branco, nós temos o dilema de como começar, né? Eu acho que a folha em branco ela é o grande dilema de todo escritor, né? Esse início, né? Que a Hannah Arendt, em um dos textos dela sobre a República, que não tem nada a ver com literatura, ela diz o seguinte: ela diz que o início é aquilo que acompanha tudo até um pouco antes do final, né? Então a gente pensa em início, meio e fim, né? E ela vai dizer o seguinte: o fim ele é sempre precedido pelo fim, o fim é sempre precedido pelo fim do início. Quando o início termina, começa o fim. Não existe o meio, né? Ela está falando de política, mas eu trouxe a analogia para o nosso tempo. E aí todo começo ele é sempre uma continuidade, né? A gente de maneira cartesiana quer colocar as coisas numa certa categoria, né? Começo, meio e fim, começo, meio e fim. Só que o que nós chamamos de meio ainda é o início se estendendo, segundo ela. E eu acho que escrever um texto... Segundo quem? Hannah Arendt, a Hannah Arendt. E eu acho que escrever um texto é esse início, né? Então, quando eu tô aqui conjecturando, talvez eu esteja errado, mas eu fico imaginando a Clarice diante da folha em branco com a sua inquietação pessoal ali, né? Tentando narrar essa história. E talvez, né? É um pouco daquele clichê do escritor que escreve a história, não gosta, amassa a folha e joga, né? Ainda de uma época em que se escrevia à mão. Então ele começa novamente, escreve a história, fala, não é aqui, amassa e joga. E eu fiquei pensando numa Clarice indo buscar as bolinhas de papel dentro da cesta de lixo que ela jogou. E talvez ela pensando, eu vou contar todas as histórias. De todos os meus começos, todos os meus inícios serão retomados. Porque ela está diante da folha em branco, ela produz sobre várias perspectivas a mesma história, e aí ela produz um conto que é essa narrativa diversa, né, com nomes diferentes e modos diferentes de contar, mas com alguns elementos sempre presentes. Eu acho esse conto ele é absolutamente brilhante, né? É claro que talvez não seja uma ideia original, mas o jeito como ela configura o conto é maravilhoso, porque ela nos dá margem para interpretar. E eu gosto do escritor que não é claro demais o tempo todo, que ele é aquele cara, é o escritor que confia no leitor, na inteligência do leitor. Eu acho que a Clarice é uma dessas escritoras, ela confia na gente. E nós, em retribuição, temos que celebrar essa oportunidade que ela nos dá. Uma outra coisa que me pareceu muito importante, e que eu li isso há um tempo atrás, numa crítica do Alfredo Bozzi, né, o grande comentador da literatura contemporânea, e talvez ao lado do Cândido, né, falando na perspectiva do Brasil, há outros, mas esse é um que está bem estabelecido, e ele estava falando sobre era um artigo, não era aquele livro de capa laranja, era um artigo que ele falava sobre que o tema fundamental da Clarice era a mulher, né, e isso para mim é muito interessante, porque a Clarice,
ela sempre encontra um modo de falar sobre a mulher. E aí, eu tenho uma amiga que uma vez me disse o seguinte, ela disse, a Clarice é uma feminista que não gosta de se associar com outras feministas, ela é a feminista da solidão, né? Porque existe uma marca no feminismo que é a sororidade, é a vida em comunidade, né? É essa busca de vamos nos juntar para combater essa estrutura patriarcal e machista, que é uma atitude muito lúcida, né? Sobretudo nos dias atuais. Mas a Clarice, ela luta a sua luta feminista sozinha, né? E é interessante porque ela não está sozinha quando nós a lemos. Então, a mulher, ela é o pano de fundo das histórias da Clarice. O modo como a mulher tem que lidar com a realidade. E é interessante também porque isso é muito sabido, ela usa muito animais, né? Sempre tem a galinha, muitos animais presentes, eu acho que a galinha é o favorito dela. Mas é interessante pensar que ela está escrevendo sobre um problema do cotidiano, né? Ela mora ali num apartamento e na casa dela as baratas surgem, que é uma coisa do dia a dia, né? Qualquer cidadão e cidadã que mora num centro urbano tem aí as pragas, né? Na nossa rotina, né? Os ratos, as baratas. E essa barata, ela simboliza uma inquietação, né? Ela simboliza um certo descontrole, né? Uma incapacidade de controlar a realidade, né? E toda vez que você se impõe e tenta controlar essa realidade, isso gera um certo desgaste existencial e um certo desgaste físico também, né? E de certa forma, esse me parece um conto e aí vocês me digam se vocês têm essa percepção também, me parece um conto que fala sobre a produção do texto, no sentido de haver um certo refinamento, um certo rigor, que aparentemente é muito livre, muito aberto, mas existe um rigor textual nessa construção, uma finese nessa construção, que coloca aí a Clarice como alguém, né, que domina absurdamente a língua portuguesa, assim, alguém que é capaz de, no encontro da palavra certa, produzir sensações, não só reflexões, mas sensações também, né? Quando ela fala tem um momento que ela fala que a barata se enrijeceu de dentro para fora e ela foi pega de supetão, né? Ela não se percebeu e ela, quando ali ela morre, ela não sabe o que a arrebatou da vida, né? O que aconteceu com ela mesma. Não é sobre baratas que ela está falando, mas isso é muito interessante, assim, porque é uma coisa do cotidiano e é uma coisa que muitas pessoas consideram vil, asqueroso, né? É um inseto que causa repugnância em todo mundo e ela resolve, de maneira kafkiana, digamos assim, falar sobre a existência a partir de uma praga, né? De uma coisa que nós não queremos que esteja dentro da nossa casa. E nesse momento eu fiquei pensando, né, em como os insetos eles servem-nos como inquietação na literatura, né? Porque enquanto eu lia eu pensava no Kafka, né, na Metamorfose, e eu fiquei claro que a gente não sabe se aquele inseto do Kafka é mesmo uma barata, né? A gente sabe que é um inseto asqueroso, né? Mas eu fiquei pensando, né, em como a literatura ela pode partir de qualquer lugar, né? Ela pode ser ela pode ter como ponto de partida qualquer lugar, até um inseto asqueroso, né? E como que essas baratas que morrem e que não cansam de morrer, porque parece que a barata que morreu, ela é substituída por uma nova barata que não é única, é como se a barata fosse a repetição de si mesma, né? E os problemas que essa barata causa geram na Clarice outras inquietações, né? Para resumir a minha fala, a barata era um pretexto da Clarice para falar sobre a angústia, né? E a barata era um pretexto da Clarice para expor o domínio da língua, assim, como ela também, me parece, uma reflexão sobre o pensamento, uma reflexão sobre aquele fluxo de consciência, né, muito marcado na obra dela, que nos arrebata e nos faz, em algum momento, se conectar com a cabeça dela. Em alguns momentos, lendo a Clarice, eu não sei se eu estou lendo,
se eu estou pensando ou se é a Clarice falando dentro da minha cabeça. E isso são poucos os autores capazes de fazer, porque você assume aquela persona e aquela voz de maneira tão profunda que tem um momento que parece que é você que está pensando aquilo que você está lendo, né? Tamanha a consonância. Bom, gente, é isso, eu não tenho muito mais a dizer. Eu sei que vocês vão para outros caminhos desse conto, mas eu quis falar mais sobre uma impressão do que fazer necessariamente uma análise aqui. O Carla, para quem não tinha muito o que falar, já fundiu a minha cuca aqui, Gilvan, com tantas reflexões. Muito legal. Eu vou querer ouvir essa gravação, viu, Carla? Muito, muito, muito bom. Impressionante, o Gilvan. Eu só queria que você repetisse uma observação que você fez aqui, se você se lembrar dela, que é a seguinte, aqui no finalzinho, a barata é um pretexto para falar sobre angústia. Depois você falou sobre o pensamento, né? Mas no meio, você fez uma observação sobre a escrita que eu não consegui pegar aqui. Não sei se você lembra. A barata é um pretexto para você falar sobre angústia. Eu vou tentar lembrar aqui, mas eu falei algo mais ou menos assim. A barata é um pretexto para falar sobre angústia e para falar sobre a linguagem, né? E para demonstrar a finese de linguagem, né? O domínio que ela tem sobre a linguagem. Porque um escritor medíocre, ele pode pegar um grande tema, seja ele qual for, a existência humana, Deus, a guerra, qualquer tema, e ele apequenar o tema. Um grande escritor pode partir de qualquer lugar e engrandecer o tema, mesmo que seja um inseto asqueroso, né? Então, eu acho que essa é a diferença. Os grandes escritores, eles são capazes de, na simplicidade, sem afeto, sem estarem afetados, sem pedância, eles conseguem, de alguma forma, pegar um tema do cotidiano e complexificar. Eu vejo muito isso também na obra do Rosa, né, o Guimarães Rosa. É como o Guimarães Rosa consegue, a partir do Nordeste, a partir daquele lugar árido, tratar questões universais, questões absolutas. Eu acho, por exemplo, o Graciliano um dos maiores da língua portuguesa, assim, do Brasil, da literatura brasileira. Eu acho ele deve estar aí entre os 10, seguramente, né? Sim. Eu acho o Graciliano absolutamente brilhante, mas o Graciliano, com todo o seu resplendor, não consegue fazer o que o Guimarães faz, que é transformar esse problema regional, né, que nos afeta tanto e que está na memória de tanto brasileiro, em algo universal, né? Tem um professor da USP, que eu não vou lembrar o nome agora, ele diz que o Guimarães é um pensador transcultural, né? Ele consegue pegar um problema brasileiro e, dando na mão de qualquer outro cidadão do mundo, esse cidadão, mesmo não reconhecendo a realidade brasileira, reconhecer os temas universais ali presentes. E a Clarice talvez consiga fazer isso também de uma outra forma, de uma forma mais sintetizada, mas eu acho que talvez a Clarice ela tem um pouco dessa capacidade transcultural de abrir, né? O problema parte do real, mas ele se transforma em algo universal. Não se fecha no mesmo lugar. Talvez por esse caráter existencialista, enfim, eu não sei dizer muito bem. Bom, eu já falei demais, gente. Perdão, hein? Olha, você sugeriu aqui muitas ideias, né, de reflexão. É impressionante, Gilvan. Você é um brainstorm permanente, é uma tempestade cerebral permanente. Muito legal. Mas eu tô aqui mais para ouvir do que para falar, viu? Também, né? Aquilo que o Wilson falou, né? Mas você disse que a Carla gosta muito, né, desse conto, já trabalhou muito. Agora estou curioso para ouvir você falar, Carla. Bom, é um conto que eu gosto mesmo, né? A primeira vez que eu li esse conto foi por conta do título, né? E eu estava pesquisando, não sei, eu queria algum conto da Clarice para exemplificar as características da autora em alguma aula, né? Uhum. E aí eu já estava cansada daqueles contos que eu geralmente abordava, né? Que é o Feliz Aniversário, o Laços de Família, a Menor Mulher do Mundo, que eu gosto muito também.
Mas eu falei assim, não, eu acho que eu preciso de alguma coisa nova esse ano, né? Aí eu li, né, o título, eu falei, vou ler. Aí eu li, e eu, pra ser sincera, não entendi não, assim, na minha primeira leitura, né? Até porque eu nem sabia quem era Leibniz, eu falei, quem é Leibniz? O que essa mulher tá dizendo, né? E aí eu falei assim, eu sabia que era um conto muito interessante, mas eu não sabia por que que era, né? E aí eu acho que li de novo, né? Eu falei, mas que tá acontecendo nesse conto? Porque não é claro, né? É muito metafórico ali, né? Não é a barata, é o mal secreto de dentro de si mesmo que surge todas as noites, né? E foi por isso que eu lembrei disso na live passada, quando o personagem saía só à noite para atropelar, né? E aí eu fui pesquisar, eu perguntei para o Gilvan, quem é Leibniz? Que esse filósofo diz? Como que funciona essa teoria, né? Que ela menciona lá no final. E ele também parece que não sabia tanto, né? Eu falei para ela, eu sei mais ou menos, mas eu não consigo te explicar, não. Você precisa pesquisar. E de fato, a Carla pesquisou e ela anda por aí dando aulas de filosofia, viu? Aí eu fui pesquisar, eu vi algumas aulas sobre a teoria de Leibniz, né? E aí depois, né, que eu vi essas aulas, que eu entendi, né, como é que funciona toda aquela teoria das mônadas, né? Que eu fui entender a construção toda do conto. É legal você explicar. Eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas peraí. Eu não sei, se você nos der uma aula sobre o Eu vou tentar, agradecer. porque eu não sou de filosofia, né? O Wilson também pode me ajudar aí, de repente. Leibniz, eu sei tanto quanto o Gilvan. Mas é complexo, mas vou tentar sintetizar. O Leibniz tem uma teoria sobre a criação universal, né? E ele vai dizer que todas as coisas que existem no universo são constituídas por uma partícula, que ele chama de mônada, né? Que são partículas indivisíveis e que também não são capazes de se conectar umas com as outras. Mas não são partículas físicas, né? Ele chama de partículas espirituais. Então, por exemplo, a gente pode comparar com o átomo, é uma partícula física, é uma partícula que está presente aí em todas as coisas que existem no universo, né? Não pode ser dividida, é a base, beleza. Mas a mônada é uma partícula espiritual, mas que está presente em tudo também, inclusive em seres que não são vivos, né? Mas ele vai dizer que essa mônada é uma espécie de programação que foi feita pelo Criador, né? E isso garante a harmonia das coisas no universo. Exemplo, né? Por exemplo, as ondas do mar, por exemplo, elas sempre possuem o mesmo movimento, né? E outras coisas que funcionam no universo, como, por exemplo, instintos dos animais, por exemplo. Então, a formiguinha está ali sempre em fila, é sempre deste jeito, elas nem sabem por quê, né? Elas não raciocinam o porquê que trabalham em fila, porquê que trabalham, de repente, só em determinados horários, né? Mas a coisa acontece e a gente e não tem uma explicação para isso, né? Segundo Leibniz, a não ser a existência de uma pré-programação para que a coisa aconteça, né? Inclusive, ele vai dizer também que a existência do mundo ela foi programada por Deus de uma forma imperfeita, justamente para que o universo não se confunda com Deus, né? Deus é perfeito e ele cria um universo imperfeito porque precisa haver uma distinção entre o universo e o Criador. Só que ele diz que mesmo na imperfeição, Deus fez a melhor programação possível, né? Porque tudo funciona, tudo no universo funciona com determinada harmonia. Né? Então, por exemplo, as formiguinhas andando em fila, são as baratas subindo pelo cano do apartamento sempre no mesmo horário, né? Sem perceber sem perceber que aquilo era um perigo para elas mesmas, né? Porque elas
os animais, eles agem por instinto porque eles não têm a percepção racional. E eu estou dizendo isso porque o Leibniz diz que o ser humano, ele é constituído por uma mônada meio que especial, assim, que é aquela mônada que é racional, que é aquela que permite que o ser humano aperceba as coisas, porque ele faz uma distinção também entre perceber e aperceber. Ele diz que perceber é perceber algo de um jeito superficial, e aperceber é você perceber algo de um jeito mais profundo. E aí, é o que acontece com a personagem, porque é um conto sobre a capacidade do ser humano de perceber quem você realmente é. E você faz isso só quando você consegue olhar para dentro de si. Então, por exemplo, todos os seres humanos têm a autocapacidade de se aperceber profundamente. Só que nem todos farão, né? Mas todos têm a predisposição a isso. Porém, isso exige ali um certo olhar mais profundo, né? E isso acontece com a personagem, porque ela percebe, né, por meio de um ato do cotidiano, ela percebe que ela é uma pessoa que possui aquele desejo maligno, digamos assim, né? Porque ela começa matando baratas de um jeito inofensivo, mas ela vai gostando da sensação. E ela vai mudando o nome da história, né? E ela vai chamar de assassinato, ela vai chamar de as estátuas, ela vai comparar com Alvorecer em Pompeia. Então o negócio está ficando cada vez mais profundo com relação a essa sensação que vem de dentro para fora. Então, quando ela fala que o mal secreto aparece todas as noites, não é a barata, e é o mal secreto que surge de dentro dela também todas as noites. E por que ela percebe isso? Ela percebe porque ela é constituída de uma mônada especial, né? De uma mônada racional, que segundo Leibniz é a capacidade de aperceber as coisas, né? O ser humano é o único que consegue perceber que existe essa pré-programação, por exemplo, né? A gente consegue perceber como que exatamente as coisas funcionam. Os animais, eles vão agir, porque são constituídos também por essa mônada, mas eles não sabem por quê, eles nem sabem que isso está acontecendo. O ser humano consegue observar em volta de si, para dentro de si também, e perceber muitas coisas. E aí, para mim, é um conto sobre isso, é um conto sobre a capacidade do ser humano de perceber a sua própria condição. E a personagem, ela é o exemplo de tudo isso, né? Então, quando a Clarice fala lá no final que ela escolhe... Deixa eu ver. Você explica, não sei. Ela escolhe... quando ela se percebe, né, por conta dessa capacidade do ser humano, ela tem que tomar uma decisão, né? Porque é muito difícil também se perceber e a partir dali o que vai acontecer. E é engraçado porque na maioria dos contos da Clarice acontece isso, né? A personagem entra ali ela tem contato com o que ela vai chamar de epifania, né? Ela tem esse boom mental, essa clareza, e fala, caramba, essa é a minha vida, né? Tipo no conto lá do amor, né? Que ela olha lá o cego mascando chicletes no ponto de ônibus, e ela fala, caramba, essa é a minha vida, né? A cegueira, o ato mecânico. Só que a Ana, que é a personagem do conto Amor, no outro dia ela tá fazendo a mesma coisa, né? Ela não vai mudar a sua rotina por conta dessa percepção. Essa personagem da quinta história, ela precisa de um caminho, e ela tem duas possibilidades. Ela vai falar ali, ou eu sacrifico, e ela sabe, né, ela percebe que os dois caminhos são caminhos do sacrifício. Ou ela opta por alimentar esse vício, ou ela opta por romper com ele, mas os dois jeitos seriam... as duas formas seriam sacrificantes. E aí, ela decide romper, né? Só que isso não é claro, eu precisei ler isso mais de uma vez. Quando ela diz, esta casa foi dedetizada, não é a casa dela, é ela, né? O interior ali que foi medicado, digamos assim. Ela falou, não, eu preciso dedetizar essa casa, sabe?
E tem tudo a ver com o contexto exterior e interior ao mesmo tempo. E aí ela fala que escolhe, que a quinta história seria Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Para falar a verdade, eu não entendi a referência à Polinésia, mas eu entendi que ela escolhe o amor porque o amor é o sentimento que é capaz de transcender todos os outros, assim. É o único capaz de fazer com que aquele mal secreto que existia dentro dela fosse cessado, né? E aí eu acho que é um conto sobre isso, sobre a capacidade de perceber. E eu acho que se ela não tivesse citado Leibniz, eu nunca chegaria a essa conclusão, porque não dá para saber. Eu acho que ela é um conto muito, muito, muito baseado nessa teoria, mas vocês percebem só porque ela faz essa citação no final. Senão a gente conseguiria chegar em várias possibilidades aí, faria sentido do mesmo jeito, mas acho que citar Leibniz foi o eixo fundamental para a compreensão do todo, assim, dessa obra. Eu acho que é isso, gente. Você nos deu uma belíssima aula, viu, Carla? Que aula, hein? Sobre Leibniz e sobre o conto também. Agora, uma pergunta, Carla, quando você trabalha em sala de aula, esse conto, né? Você já trabalhou, né, em sala de aula? Sim. Você lembra da reação dos alunos? Como é que os alunos reagem à leitura de um texto tão difícil assim? Então, eu vou lendo com eles, né, parágrafo por parágrafo, e vou perguntando as possibilidades, assim. Então, eu vou construindo esse pensamento ao longo da leitura, porque se eu fizer uma leitura corrida, eles vão, alguns vão chegar perto, outros não, né? Mas qual que é a estratégia? Eu faço, né? Por exemplo, nesses parágrafos que o começo é tranquilo, né? Porque ela tá falando da barata, ela tá falando que a mulher lá foi lá, deu a receita, ela matou as baratas, tudo bem. Aí eu brinco com eles, falo, gente, vocês já mataram barata desse jeito? Alguém já fez essa receita? Testem lá, vê se funciona, me fala. Aí eles vão, a gente vai e daí, quando vai chegando nas partes mais complexas, aí eu leio mais de uma vez o parágrafo. Eu falo, o que ela tá falando, gente? É só sobre baratas? Ou tem mais coisas? Eu acabo revelando algumas coisas, né? Se eu percebo que tá mais complicado deles chegarem. E aí, quando eles percebem que é sobre ela, eles ficam impressionados. Eles falam, caramba, tipo, como ela consegue fazer isso, né? Não é só sobre baratas. Caramba, o mal secreto não é a barata, o mal secreto é o mal que surge dentro dela, né? Meu Deus, e aí eles chegam a conclusões do tipo, meu Deus, professora, se ela não tivesse decidido romper com esse vício, ela viraria uma sociopata, não viraria? Ela não poderia virar uma serial killer? Porque ela tá gostando disso e agora é barata, mas depois pode ser para o ser humano, né? Então eles vão por esse caminho, né? E aí eu vou conversando com eles, por isso que é importante você ter a capacidade de se perceber enquanto ser humano. Quem é você? Quais as coisas que vocês gostam? Quais vícios podem comprometer a sua dignidade, enfim, né? E aí a gente vai conseguindo fazer essa reflexão, mas é bem devagar e é no meio da leitura, né? No meio da leitura que vai havendo essa conversa aí. Mas é um conto que eu, inclusive, faço questão. Inclusive, eu trabalhei no noturno lá da minha escola da prefeitura, que é um público que é muito diferente do meu público, e eles curtiram pra caramba, assim, né? Eu fiz a leitura junto com eles foram lendo, eles foram falando, caramba, professora. E eu já tinha lido com eles aquela releitura da Metamorfose, sabe? Aquele que a barata acorda um dia e é um ser humano. De quem que é mesmo, Gilvan? É do Rubem Fonseca? Rubem Braga? É, do Veríssimo. Que ela acorda e era uma barata, acorda um ser humano. E aí ele vai discutindo, né, sobre toda a complexidade de ser humano, né? Ser barata é muito mais fácil, no fim das contas, porque você só age por instinto. Quando você é ser humano, você precisa de identidade, você precisa de inserção social, você precisa trabalhar, você precisa de várias coisas que são muito complexas com relação a ser barata, né? E aí eles falam, professora, você só fala de barata, você tem alguma coisa com barata? E é coincidência, né?
E aí eu acabo comentando com eles daquele romance da A Paixão Segundo o GH. Falou, gente, vocês sabiam que tem um romance da Clarice, onde o personagem come a barata? Gente, sabe aquela partezinha branca da barata? Eles falam, professora, que nojo! Meu Deus! Mas aí eu vou tentando controlar nesse sentido, né? Não deixando também tão sério, mas também fazendo eles refletirem sobre essa literatura intimista, é uma reflexão que o que importa são as sensações, né? Porque a Clarice usa os elementos externos para dar uma base ali para a narrativa, mas o que importa é a sensação que aquilo está causando na personagem, né? E aí esse conto, eu acho que é um conto que aborda a Clarice enquanto escritora, porque dá para você perceber a escritora dentro dessa história, e essa história permeia, acho que todas as obras da Clarice, né? Eu acho que é um maior exemplo do estilo clariciano, eu acho que é a quinta história, que eu vim conhecer só esse ano, eu não conhecia. Eu também não conhecia, eu não tinha lido esse conto ainda. Mas, puxa vida, eu fiz tanta anotação aqui do que vocês falaram, é tanta observação interessante, né? Eu queria perguntar mais uma coisa para o Gilvan. É sobre que a teoria da Hannah, quando ela fala do começo, quer dizer, o fim do começo. É assim, Como é que é mesmo? ela tá discutindo uma política, né? E aí existe uma concepção de que o começo influencia o tempo e o meio e o fim. Aí ela vai dizer o seguinte: ela está citando algum poeta que a gente não sabe qual é, mas acabou sendo atribuído a ela, né? Igual as frases do Nietzsche lá que ele cita outros autores. Aí ela fala: o começo ele acompanha a coisa até pouco antes do fim. Por quê? Porque a ideia que ela propõe é que não existe, de maneira cartesiana, começo, meio e fim. Sobretudo na política. Ela vai falar não só na política, nas artes humanas também, tá? Em tudo, na arte, na filosofia, enfim. Porque ela está querendo escapar dessa categorização. Então ela vai dizer que o começo ele se arrasta como um fio até pouco antes do fim. Quando esse fio para de se esticar, você chegou ao fim. Então, o que nós chamamos de meio, né, aquilo que nós chamamos de meio seria esse começo se estendendo como uma linha, né? Então, é uma noção um tanto quanto diferente dessa noção mais cartesiana que nós temos do tempo, porque nós categorizamos em segundo, né? 1, 2, 3 e por ali vai, numa reta numérica infinita, e a gente faz o recorte. Ela vai dizer o seguinte: não tem esse meio, o que tem é o começo se estendendo até o fim. Essa é uma concepção que está presente em alguns sistemas gregos antigos, mas ela aplica isso na política de um jeito muito inteligente, né? Então, é como se tudo fosse o começo até chegar ao fim, né? Então, o momento inicial ele se estende até agora. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa metáfora de um ser humano. Ainda que nós possamos dizer, tem um ser humano criança, um ser humano jovem, adulto, né, já mais experiente, o que ela vai dizer é o seguinte: aquele ser humano do começo, ele está se estendendo, né, como uma espécie de fio, e ele só vai findar quando essa cordinha parar de se esticar. Quando ela parar de se esticar, você chegou ao fim. Então não são categorias recortadas, é só o esticar desse tempo, né, que acaba cobrindo tudo. E eu sempre penso isso na literatura. Sempre quando eu estou lendo, eu penso nessa concepção arendtiana desse começo se estendendo, desse começo vindo até cá, né? Chegando até nós. Agora, isso me fez lembrar, enquanto você falava, né, da teoria do enredo, uma teoria mais tradicional que divide, né, a estrutura do enredo em apresentação, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho, né?
Eu lembro que o conceito de complicação é o conceito de início da ação, porque a apresentação são os personagens, o contexto geográfico, temporal e tal, aí acontece alguma coisa, né? Que vai se desenvolvendo, né? Uma série de acontecimentos, de episódios. Essa complicação é um problema que se resolve no clímax, né? O clímax se resolve e aí vem a parte final que nem todas as histórias têm, né? Que são as consequências da solução, né? Do clímax, né? Que é o desfecho. E esse conto ele parece que junta, né? A complicação com o clímax, né? Quer dizer, o ato de preparar o veneno com a morte das baratas, né? Mas você fez uma observação, quer dizer, Carla, você lembrou, né, de uma reação dos alunos, né? Mas isso não seria o caso de um sociopata, né? O mal interior. Olha, por uma coincidência, né? Ontem eu tive que fazer um encontro com outros professores aqui que estão lidando com um aluno particular, um aluno que tem um problema cerebral, né? Ele tem uma síndrome que o torna incapaz de executar algumas ações, né? E aí, no meio da conversa, né, alguém contou a história de... Não, a gente estava falando sobre o fato de que, de vez em quando, esse aluno ele reage de maneira muito agressiva ao bullying, porque na classe dele, ele está numa classe, né, ele está inserido, né, numa classe de alunos que não tem problemas, né, e alguns fazem bullying com ele, né? E uma ocasião chamaram de burro, ele foi para cima, né? Aí uma professora lembrou um caso de um aluno que um dia na sala de aula pegou uma barra de metal e foi agredir um colega, né? E aí conseguiram segurar, conter, né? Mas na abordagem, né, do caso, do problema, né? Aí ficaram sabendo que esse aluno tinha matado um gato na casa dele, deu umas pancadas no gato, jogou na bacia de privada e puxou a descarga, e ele não ia, ele enfiava, e que a mãe percebeu, né, por todo o barulho produzido, né, agitação, foi lá para pegar. Bom, eu estou contando a história porque aconteceu ontem, né, está fresquinha na minha memória, por causa da observação do aluno. Mas eu tô lembrando disso, né, pela relação que existe entre a literatura e a realidade, né? Que eu acho que vocês já fizeram essa observação, né? A relação entre a literatura e a realidade, né? Eu acho que eu ainda não entendi direito, viu, cara, a diferença entre perceber e aperceber, né? Eu vou te dizer o que eu entendi, para ver se isso corresponde àquilo que você explicou. Que o perceber está no plano dos sentidos. Eu diria assim que o perceber é concreto, é material. O aperceber é uma tomada de consciência, é uma elaboração mental, né? É isso, né? Então, que você pode perceber, mas não transformar isso na consciência dessa realidade, né? Quer dizer, o perceber, a gente percebe o mundo ao redor de nós passando o tempo todo, e isso não nos motiva a nenhuma reflexão mais aprofundada. Quer dizer, a reflexão é que leva ao apercebimento, eu diria assim. Foi o que eu entendi, né? Foi o que eu entendi também. Por exemplo, eu entendi esse perceber como perceber coisas concretas, que nem o senhor falou. Por exemplo, eu percebo que tem aqui na minha frente um notebook, uma câmera,
as cores, né, o material que constitui tudo isso, mas este a perceber é o perceber o que vem de dentro mesmo, né, é o que é mais profundo. Uhum. A leitura, né, especialmente da ficção, né, que é a leitura mais comum, né, conto, romance, nos faz ter um contato com a realidade, mas de maneira indireta, né? Quer dizer, através do relato de alguém. Quer dizer, o escritor ele constrói uma história fundamentada na realidade, a gente toma contato com a realidade através de uma elaboração consciente, né? Por pior que seja o escritor, toda narração, né, é uma forma de enquadrar a realidade, de chamar atenção para alguns aspectos dela, né, alguns detalhes. E o que acontece nas nossas leituras da Clarice, dos contos da Clarice, né, é uma percepção que tem uma complexidade que a gente tem dificuldade, inclusive, de entender, né? Que foi o que te levou a ler o Leibniz. Né? Essa dificuldade de entender, no caso da referência ao Leibniz, né? Te levou a dar uma estudada no Leibniz para conseguir entender. E você chegou à conclusão que não entenderia sem ter estudado o Leibniz. Né? Eu diria que ela deu uma dica, né? Ela deu um sinal, né? Mas antes desse último, a quinta história, né? É a quinta história, né? Qual é mesmo o título? Leibniz. É Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. É a transcendência do amor na Polinésia, que me parece que ela aí aproveitou e como é que é a palavra? Ela voou, ela... Eu também tinha entendido como se fosse uma fuga daquele lugar, sabe? Tipo, vou para um lugar mais distante, sei lá, Polinésia. Mas eu não sei se tem uma referência a mais, né? Eu tenho uma referência da Polinésia, que eu não sei se vai servir. Diga, que a gente diga. estudou na faculdade. E eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que talvez se encaixe. Existe um diálogo do Diderot, que a gente estudou na faculdade, eu não vou lembrar o nome, em que o Diderot ele meio que volta aquela ideia de diálogos platônicos e tal. E nesse diálogo, um europeu vai para eu acredito ser a Polinésia, ali naquelas ilhas. E quando ele chega na ilha, todos os habitantes praticam um amor livre, ninguém casa com ninguém, os filhos são da comunidade, são criados pela comunidade. E na história, o chefe lá da ilha, lá, sei lá, não é bem chefe, né? Um ancião, digamos assim, oferece a filha dele para esse europeu lá. E eles ficam assim. A ideia do Diderot é mostrar que é possível ter um amor diferente, né? Eu não sei se a Clarice talvez tenha meio que antagonizar essa ideia aí, que é uma transcendência do amor na Polinésia, seria o que eles já praticavam lá, né? E que eles acabaram sendo destruídos porque os europeus entendiam que aquilo ali era algo totalmente contra as ideias cristãs, né? E como que isso poderia acontecer? Essas pessoas não conheciam a civilização. Não sei se o Gilvan vai lembrar, mas a gente estudou esse texto, se eu não me engano, porque a Polinésia, inclusive, foi colonizada pelos franceses, né? O Tahiti faz parte da Polinésia, né? O Tahiti é uma Isso. importante, né? Tem a Polinésia francesa. A Polinésia francesa, é um arquipélago. Território da França. Território da França. Então, eu acredito que tenha sido... Quando vocês estavam falando, né, e quando eu li aquele título, né, o título do conto, inclusive, ele meio que pede para você, olha, vai ver essa... Porque a quinta história é aquela última, né, última frase. E a quinta história é que ela não conta, né?
É o título e a história que não é contada, né? Aquela que é por sua conta mesmo. E aí, assim, o que Leibniz pensaria da, desse amor polinésio aí, né? Livre, em que as pessoas se amam lá, tudo, e os filhos desse amor pertencem à comunidade, eles não têm pai, mãe, não precisa disso, entendeu? E funciona. O que Leibniz pensaria? Será que isso teria a ver com essa teoria? Né? Teoria da Porque harmonia no mundo, Wilson. é uma harmonia, né? Só que o Leibniz, pelo que a Carla falou muito bem, ele fala de uma certa harmonia, né? Mas o mundo é imperfeito, né? Tem para falar sobre essa teoria baseada em um monte de questões aí, cristãs ou não, né? Mas baseado aí na Bíblia, por exemplo, a gente Ô, Wilson, contradizer muito, né? Oi. Wilson, vou fazer uma observação. Do que você está falando aí, eu acho que vai cooperar. Essa concepção conceitual do Leibniz que a Carla apresentou tem a ver com a ideia de liberdade. Como o ser humano é o único animal que consegue perceber esses padrões, né? Ele é o animal que consegue perceber os padrões, ele também é o único animal efetivamente livre, porque a gente tem que lembrar que Leibniz é um racionalista. Então, a razão, nós somos dotados de uma razão que nos permite perceber essa harmonia do mundo, e porque nós a percebemos, nós podemos rejeitá-la, num certo sentido. Né? A barata não percebe a harmonia do mundo porque ela é harmônia, exato, é a escolha. E aí você falando, eu não lembrava desse texto, agora eu lembrei, acho que foi com Piva, né? Alguma coisa assim. Foi Piva, né? Liderou, né? E aí o que acontece? Ó, eu vou já te dar a palavra de volta. Esse amor polinésio aí seria a total liberdade, talvez, né? Talvez, pode ser. Não, Porque ela tem que escolher, né? Ela precisa escolher. Se ou seja, ela pode escolher, né? E ela só pode escolher por conta dessa racionalidade que existe dentro de si, né? Não, só ela pode escolher, né? A barata não, né? Não. E aí vai de encontro a essa teoria que você falou, que casa perfeitamente, é outra interpretação, né? É outra ideia, né? E a ideia das histórias, ela poderia muito bem construir a quarta história, digamos, e colocar todas as histórias anteriores, mas no crescente, que aí eu acho que é o que o Gilvan se percebeu na questão do domínio, né? Eu poderia fazer uma história contínua e conter tudo isso, sem falar em 1, 2, 3 e 4, mas não, eu posso ir complementando a história, né? Sendo que cada história, porque ela sempre fala, ó, começa da mesma forma, ou seja, aquela história, ela faz parte da história de baixo, todas, né? E a última, que seria a quinta, né? Que na verdade ela fala no começo lá que na verdade pode ser 1000, 1001 e até, né, se houvesse 1001 noites, né? Várias referências, né? Um textinho de 1,5 páginas, e a gente já está com mais de 1 hora falando dele e provavelmente vai falar só dele. Porque Uma é coisa muito interessante que você falou é que as histórias elas têm o mesmo início e o mesmo fim, porque elas terminam também. E o galo cantou pela manhã, se eu não me engano, essas histórias têm esse final, todas elas, né? E aí é também um negócio que eu chamo a atenção dos alunos, né? Porque quando começa-se com as receitas, baratas, não sei o quê. E aí, quando o sol nasce, quando o galo canta, que é o final de todas essas histórias que ela está contando, é porque durante o dia ela precisa ser outra pessoa, né? Exceto na quarta história. Desculpa te interromper. Exceto na quarta história, que ela termina com essa casa foi dedetizada. Essa casa foi dedetizada, ou seja, ela modifica, né, toda a estrutura de dentro de si, das histórias que, toda a estrutura das histórias anteriores é modificada, mas ao mesmo tempo é modificado o seu interior, né? Então ela é a decisão, né? Mas me chama muita atenção e pela manhã o galo cantou, ou seja, ninguém percebe, né, pela manhã, ou seja, durante o dia, durante as ações dela no cotidiano, ninguém percebe a existência desse mal secreto. Ninguém percebe. Quem percebe é ela.
ela mesma, e só nos momentos que ela pode exercer, que é quando ninguém está vendo. Né? Que tem a ver também com a construção da moral, da ética, enfim. Aí eu entendi porque você disse que lembrou pelo conto lá do atropelamento, né? No, devido a essa necessidade, entre aspas, né? É uma coisa que é uma sensação que ela gosta, mas ela tem a total percepção de que aquilo não seria aceito, de que aquilo é errado, né? E aí tem tudo a ver não com é essa bom para ela, na verdade. Não é bom nem para os outros, nem para ela mesma, porque imagina viver uma vida inteira tendo que suprir esse desejo, né? Todas as noites. Então, isso quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando assim e até antes, de que quando surge, quando você vai falar assim, eu faço uma coisa insistentemente, uma coisa que às vezes me faz mal, normalmente, é lógico que não é uma coisa boa, mas ele surge ou de uma angústia, né, como o João falou, ou de algo que inicialmente é inofensivo, né, no início ali. Não, só vou matar baratas. Só vou fazer tal coisa, só vou... inicialmente é inofensivo, aí aquilo vai crescendo, crescendo. Tem muitos exemplos, né? Desde alcoolismo, uma coisa grave, né? Até isso que vocês falaram, de uma pessoa que maltrata animais, será que essa pessoa não maltrataria pessoas também? Aí até lembrei, eu tenho um HQ aqui do Jeffrey Dahmer, uma pessoa adorável, né? Nossa, eu lembrei muito dessa série também, durante o raciocínio disso, né? Porque ele começa com animais, né? Mas não, e animais mortos ainda, né? Com o pai dele ali, né? E depois ele se torna o maior serial killer canibal dos Estados Unidos, né? Ele era canibal, né? Não sei se é o maior, mas... Jeffrey o quê? Só notar. Jeffrey Dahmer. Dahmer. É o quê? É uma série? Chama-se O Assassino Canibal, se eu não me engano. Eu tenho um HQ, Amigo Dahmer, aqui. O cara estudou com ele, dá pra ver aí? Meu amigo Dahmer, meu amigo Dahmer, tá. Isso. O Darth aqui é o cara que... É história em quadrinhos? História em quadrinhos. Ele era da escola dele, né? E ele era excluído, o Jeffrey Dahmer e tal. Excluído, não, ele se excluía também, né? Ele era muito alto e usava óculos, e assim, família... O pai abandonou, né? A família, essas coisas. Ele morava como se fosse uma floresta, não um lugar distante da escola. Então, os animais às vezes morriam lá, ele pegava, dissecava. Não vou dizer que é uma história interessante, é uma história macabra, né? É bem macabro, é bem pesado, inclusive. Eu assisti essa série aí, depois eu lembro que eu fiquei mal uma semana, assim. Que a série vai para um outro lado também, né? Um lado que a polícia ignorou os apelos dos vizinhos, porque ele morava num bairro negro, né? Sim. Sendo branco, ele é o cara... O que um branco vai fazer de mal aí num bairro negro, né? Exato. Mas aqui nesse HQ não fala dessa parte, só fala da parte da escola, né? Olha, sobrou muito pouca coisa. Eu posso dizer que hoje vocês me deram uma aula, viu? O que eu aprendi ouvindo vocês falaram coisas muito interessantes, né, sobre esse conto impressionante. E agora, eu tô lembrando, né, de algumas observações que ficaram aqui muito mais firmes na minha memória, né? E uma delas é o fato de ser uma história que conta a relação de um ser humano com um inseto, né? Um inseto, né? Com vários, né? Especialmente a barata, né? Então, tem a barata lá da Metamorfose. Esse conto, Carla, que você lembrou do Veríssimo, e a barata acorda transformada em ser humano, eu li há pouco tempo esse conto. Eu acho que eu li até motivado pela morte do Veríssimo. Você lembra do título, por acaso? É Metamorfose. Chama-se Metamorfose. Metamorfose.
É uma Então, crônica. Você sabe em que livro tá? olha, Não sei. eu tenho alguns livros dele aqui, eu não sou capaz de te responder agora. Ah, tá. Eu também tenho alguns aqui, mas tem uns que eu ainda não cheguei a ler. Agora que ele morreu, eu fiquei sabendo que ele escreveu 90 livros, uma coisa impressionante, né? Ah, então não tenho nem metade. Coisa, né? Eu tenho aqui algumas antologias, Crônicas da Vida Privada, Crônicas da Vida Pública, que são antologias, né, e alguns livros com títulos particulares. Mas eu estou lembrando, né, dessa relação do homem com o inseto, né? Mas um inseto em especial, que é a barata, né, está muito relacionado com medo, pânico, especialmente das mulheres em relação à barata, né? Aqui em casa, eu sempre tive que fazer o papel do matador de baratas, né? Porque a minha mulher e as minhas filhas ficam assim, tem uma reação absolutamente descontrolada, né? E um medo, pânico, né? E, Eu conheço uma história, depois eu conto. e então eu tô lembrando disso, né? Porque seria um componente, né, da nossa cultura, né? E que está presente na relação que a gente tem com alguns animais, especialmente insetos, né? Mas eu estou lembrando também da serpente, né? O medo da cobra, né? Da serpente, né? Que está presente lá no texto da Bíblia, né? No, no Antigo Testamento, né? E que está vinculada ao mal, né? E nesse conto, ela identifica, né, o bem como sendo um componente do dia e o mal como sendo um componente da noite. Né? A gente pode O fazer. professor, esse comentário me fez lembrar também que ela, quando ela mata as baratas, ela diz assim: eu faço isso em nosso nome. A justificativa que ela encontra, né, para matar as baratas não é em nome dela, é em nome de toda a sociedade que repugna este inseto, entende? Então, a primeira justificativa tem lá no comecinho da história que ela está fazendo o bem. Ela está fazendo um bem para a humanidade com esse ato. Só depois a ficha vai caindo, assim, não é só sobre a matar a barata, né? Tem mais coisas aí, ela vai explorando, né? Mas tem a ver também com... enfim, tem a ver com um monte de coisa isso, né? Até com, por exemplo, do ser humano, eu não tenho problema em matar uma espécie que eu julgo ser inferior à minha. Eu não vai ter problema com isso, né? Vai ter problema se eu matar uma espécie que eu julgo que tá ali no mesmo patamar que eu, ou inferior. Isso foi justificado para a escravidão, para o nazismo, né? E para um monte de coisas também, né? Quando o Hitler associava os judeus a também baratas, ratos, enfim. Ratos, né? Porque daí não tem problema matar, porque eu estou praticando bem, né? Eu estou eliminando essa praga da Eu tenho um livro aqui sociedade, chamado não tô Mal fazendo nada Secreto, ali, ó. né? Eu tenho um livro aqui chamado Mal Secreto, até estava lembrando dele. É o Zueni Ventura, é uma série lá que teve no passado, que era dos pecados capitais. E esse aqui é sobre a inveja. Não sei se vocês já viram. Eu cheguei a ler são 7. Quantos pecados capitais são? 7, né? Eu acho que eu tenho aqui, exatamente nessa estante aqui, Todos eles? Os Pecados Capitais, uma antologia da civilização brasileira da década de 60. Né? Ele encomendou a vários escritores, né, contos sobre os 7 pecados capitais. Você está lembrando que o Joaninho Ventura escreveu sobre a inveja. E são livros esses. Eu sei que o primeiro é da Gula, que é do Fernando Veríssimo. Aí depois é outra série. Aí teve o Toureiro, que escreveu sobre a ira, e ele faz uma história magnífica com a Guerra do Paraguai. Não sei se vocês conhecem o Toureiro. Toureiro eu conheço. Isso, ele é um jornalista. Aí teve o Mal Secreto com o Gênio Ventura, teve o Budas Ditosos com o... Vocês conhecem a história, Budas Ditosos, né? João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro. É dessa série.
Eu tenho esse também, do João Baldo Ribeiro. Esse é sensacional, que não é um conto, um dia a gente pode até pegar um trecho e ler juntos aí, porque o jeito... Vocês já chegaram a ler esse livro? Os Budas Ditosos? É. Não Não, li. é magnífico. Ele começa falando assim: eu recebi umas fitas cassete de uma senhora contando a história dela. E ele é sobre a luxúria, né? É uma senhora de 60 anos contando uma história, só que ele conta. É magnífico, ele conta. Você chega uma hora que você fala assim: não é ele que está escrevendo, né? É a senhora. É muito bem feito, assim. É um dos melhores da série. E o da Gula também, que é do Luciano Veríssimo, que tem filme, virou filme. Esse aí virou filme. Gente, Fala. Oi. não, pode falar, depois eu fazer só uma Quero sugestão. que você fale primeiro. Mas não é sobre. Eu queria que a gente concluísse os aprofundamentos nesse conto, né, do Quinta História, que a gente está aprofundando bastante, mas eu sugeri que a gente tratasse do outro no outro encontro, associado a um outro, de repente. Porque senão a gente vai acabar tratando do outro com pressa. Não sei. O que vocês acham? É verdade. Eu concordo com você. Vamos deixar o Corações Solitários para o próximo encontro. Vamos continuar falando desse aqui. Quem diria, né? Quem diria? A gente E é o curto, né? não tem muita coisa para falar, mas tenho muita coisa para falar, né? Eu estava, continuando aquela observação que eu estava fazendo, né? Eu estava ligando a noção de bem vinculada ao dia, né? E a noção do mal vinculada à noite, né? E essa é um texto em que ela explicita isso, né? Ela explicita. E aí tem uma outra ideia que é: o mal está fora de mim e o mal está dentro de mim. Tem a relação dia e noite e tem a relação de dentro e fora, né? E o mal, a luta entre o bem e o mal, né? Essa luta entre o bem e o mal é um tema permanente da literatura, da arte, da filosofia, né? Porque está presente também, né, nos fundamentos da cultura ocidental, judaico e cristã, para repetir a expressão, né, que nos identifica de alguma maneira, né, porque essa civilização judaico-cristã é a civilização ocidental, que está presente na Europa e na América, mas que não está presente na África e na Ásia, né? Judaico-ocidental, judaico-cristão ocidental, né? Porque a cultura africana é muito particular e específica e está sendo mais bem conhecida agora, na atualidade, né? Nos anos muito recentes, né, que aparece a literatura africana, a literatura negra e o pensamento africano também, né? Alguns filósofos, né, da África e o Oriente, que a gente já sabe que tem valores, estrutura, uma tradição cultural muito diferente do Ocidente, né? Vamos pegar só como comparação o politeísmo do hinduísmo em contraste com o monoteísmo do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, né? Que já muda toda a construção da imagem do mundo, né? do sentido, né? Porque todas as religiões buscam, na verdade, um sentido para o mundo, né? A gente sempre está em busca de um sentido para o mundo, até constatar que ele não tem sentido nenhum, mas isso já é um pensamento muito recente, né? Muito materialista e antirreligioso, né? Porque toda religião atribui um sentido ao mundo, né? Agora, o materialismo, especialmente o que provém do marxismo, né? Não vê sentido, né? Quer dizer, existe aspectos da realidade que são claramente explicáveis, mas eu estou pensando nesse sentido transcendental, né?
a transcendência do amor na Polinésia, qual seria? Né? A eliminação do ciúme, Wilson, a eliminação dos conflitos amorosos na relação entre um homem e uma mulher? Bom, eu estou viajando demais, então deixa eu ser um pouco mais objetivo e sintético. Né? Esse conto, eu acho que é uma obra-prima de síntese, uma obra-prima no sentido da construção do texto. Ele é um texto muito elaborado, uma narração em primeira pessoa, né? É uma personagem que tem uma identificação com a Clarice de maneira muito óbvia, né? Porque ela morava num apartamento, né? E eu não me lembro agora que andar que ela morava, mas ela morava lá em cima. Quer dizer, essa situação é uma situação que provavelmente ela viveu como experiência, né? A necessidade de matar as baratas que subiam pelo cano, né? Ela provavelmente viveu, né? É uma história construída a partir de uma experiência, né, pessoal. Só que ela transforma essa experiência, né, numa transcendência, no sentido de que ela contém uma reflexão sobre o sentido daquilo que está acontecendo e sobre a descoberta, né, da presença desse mal nela, né? Porque esse desejo de matar que passa a ser predominante, né, é uma descoberta do relato, né, que é produzido, né? E tem muito mais detalhes que a gente pode observar, né? Fazendo uma releitura do texto, assim, a gente percebe detalhes, né, que a gente só percebe lendo, né? Eu estou tentando falar aqui de memória, né? Mas é uma leitura que nos obriga à releitura, a muitas releituras, né? E você disse que já trabalhou com os alunos, certamente você já leu muitas vezes, né? Mas se você reler novamente, você vai observar mais alguma coisa que não tinha observado, né? Todas as vezes que eu releio, eu percebo alguma coisa diferente, não tem jeito. Tem muita coisa aí. E o senhor estava falando eu não tinha percebido, né? Não tinha me atentado muito bem a essa parte do dia com a noite, né? Da noite ser o mal, do dia ser o bem, né? E até pelo fato a noite ser associado ao mal, porque é algo que as pessoas não podem ver, então tem que estar escondido. Né? E o bem ser relacionado ao dia, porque o bem pode estar exposto, né? Pode aparecer, né? O que não pode aparecer? O mal, né? Por isso que ele é noturno, né? Ele é secreto, ele é escondido. O dia está sempre associado à claridade, à nitidez, né? O mal, à obscuridade, ao mistério, né? E, portanto, ao medo, né? Também. Uhum. Né? A barata, ela produz, né, tem esse impacto, né, do medo, pânico, mas ela está vinculada objetivamente à noção de falta de higiene, né, de sujeira, porque ela vem dos esgotos, né, ela habita os esgotos, né, e então está relacionada com o mal, né, e ela aparece de noite, né, durante o dia ela não aparece, ela é um personagem da Professor, noite. Uhum. tem uma série, eu não sei se o senhor já acompanhou algum episódio, chama Black Mirror, da Netflix. Já ouvi falar, assisti a um episódio, depois nunca mais, mas fala. Então, eu assisti todas, eu sou fissurada nessa série, né? Mas assisti todos e sempre que eu fico muito ansiosa para sair os novos episódios, assim. Tem um que eu não sei de que temporada que é, mas é muito fácil de encontrar porque o nome do episódio é As Baratas. E é muito interessante porque o ambiente é um ambiente de guerra, né? E Black Mirror, né? Não sei se o senhor assistiu o primeiro da primeira temporada, ele distou um pouco dos outros, tá? Porque o primeiro é aquele do porco lá, É esse? Foi esse que o senhor assistiu? Político inglês, né? Eu não me Oi? lembro. Eu não me lembro, viu, cara?
Os outros são focados nas consequências da tecnologia, na tecnologia extremamente avançada, né, no cotidiano das pessoas. Esse em específico, chamado As Baratas, o governo, estou tentando lembrar aqui, mas ele cria uma espécie de mecanismo que é instalado acho que no cérebro dos soldados, para fazer com que os soldados enxerguem os inimigos como baratas. E aí ele consegue matar sem nenhum consentimento. Assim. E aí, só que os soldados não sabem que eles possuem isso instalado, isso é secreto. E aí, né, o decorrer da narrativa, um percebe, falou, não, tem alguma coisa, tipo assim, é um mecanismo que modifica a aparência dos inimigos e faz eles parecerem baratas. E aí, por exemplo, isso facilita muito o combate, por quê? Porque vai gerar no soldado a desumanização, né, daquele indivíduo, e também a vontade, né, de querer matar, e também a facilidade de identificar quem que é o inimigo. E é muito interessante mesmo. E aí, depois que eles percebem que eles possuem esse tipo de mecanismo. Mas, por exemplo, eles matam como se fossem baratas. Por quê? Porque não tem problema matar barata, né? Tipo, eu tô fazendo bem. É toda aquela história que a gente já comentou. Mas eu me lembrei dessa série, desse episódio específico agora. E, inclusive, tem o nome As Baratas, né? E acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está tratando aqui. Vou tentar assistir. Aliás, você me está estimulando a assistir a série, né? Porque eu lembro que eu assisti um episódio, depois eu esqueci, e que parece que é muito interessante, né, nesse sentido. Uma outra coisa que eu me lembrei foi de um vídeo que eu vi, não me lembro agora se foi alguém que me enviou, se foi na televisão, sobre a morte da Jane, aquela cientista americana, antropóloga americana, que foi estudar os chimpanzés na África, e que no Congo, né? Estudou a cultura dos chimpanzés, né? E que assim, criou uma ONG, né, para libertar os animais de circo, de zoológicos, soltar. Então, eu vi várias imagens, né, da soltura desde tigres soltos lá na Ásia, né? Tigre, soltar um tigre. E outros animais, né? Agora, me chamou a atenção, né, o fato de que, na hora de soltar na mata um chimpanzé com quem ela tinha convivido muito em cativeiro, o chimpanzé dá um abraço nela e não quer soltar. Ele não queria voltar para o meio do mato. Ele estava cativado pela relação, né, de empatia com essa mulher, né? Bom, eu estou fazendo referência a isso por causa de outras observações que já foram feitas pelo Wilson, pelo Gilvan, sobre a relação do homem com a natureza, né? A diferença entre os animais e os homens é o homem é o que tem o domínio da linguagem, né? A racionalidade está vinculada ao domínio da linguagem, coisa que os animais não têm, né? Mas nós estamos presentes no mesmo mundo, né? No mesmo habitat. E o que nós temos feito é destruir o habitat, destruir a natureza, mas também matar os animais, né? A caça e a pesca, né, são atos de extermínio, né, que são um componente importante, né, do comportamento humano, né, e que coloca os homens, a humanidade, em oposição, digamos assim, à animalidade, né? Então, isto é
é tema da literatura também, né? Uma reflexão sobre isso, né? Existem muitas histórias que colocam os animais como personagens, né? E essa relação do homem com o animal. Agora, a relação com o inseto é uma relação mais, eu diria, visceral, porque ela está muito vinculada a medos que estão fora de controle, como esse medo visceral da barata, né? O medo da cobra, mas inseto especial, né? O, o, o mosquito, o besouro. Tem um conto do Edgar Allan Poe, né? Bom, não estou lembrando mais aqui, a mosca, né? A mosca, o A corvo. mosca, O o corvo é corvo. da Allan Poe. Bom, é isso. Sobre a Clarice aparece de passagem lá nos Corações Solitários, só estou lembrando, né? Quando quando Datilógrafo e virgem, né? Quando ele escreve a carta, né? quando ele assume o pseudônimo da autora da fotonovela, né? Clarice, alguma coisa. Clarice Simone. Clarice Simone. Isso eu não Clarice percebi, Simone. não. E é uma homenagem, ele fala. E é uma homenagem. Tinha o Nathaniel Lesser, uma homenagem, a Clarice Simone também é uma homenagem, né? Aí eu tentei lembrar Simone, só pode ser a cantora, né? Sim, ele fala que é uma homenagem a duas pessoas, né? Clarice Simone. Mas que tá presente lá, né? O Porque o Rubens professor, Fonseca é contemporâneo, né? quando ele está escrevendo uma das cartas também, ele fala, ele tem uma fala da Macabeia, ela fala, sou datilógrafa, sou virgem, né? E é uma referência É à irmã verdade. Estrela, né? Só pode ser. Isso mesmo. Bom, mas nós vamos falar desse conto Sim, no próximo encontro. Vamos escolher o dia do nosso próximo encontro? vamos. Deixa eu ver. Dia. Olha, o último dia do mês, 31 de outubro, é uma sexta-feira. 1º e 2 de novembro são feriado, quer dizer, Dia feriado é 2 é só dia feriado. 2, né? É só É. dia 2. Dia 1º é dia de Todos os Santos. Aí não é feriado. Dia 1º é uma segunda e dia 2 é uma terça, é isso? Não, Não, dia 1º é sábado. sábado e dia 2 é domingo. Ai, Ou dia 1 ou dia 8. O que vocês acham? para mim eu acho que dia 1. Acho que dia 8, se eu não me engano, tem alguma atividade na escola. Acho que dia 1º. O que você acha, Wilson? Para mim Não tudo sei. bem, pode ser dia 1º. Ou dia. Não tem nada. Então, vamos combinar dia 1º. Sim. Eu só Fica não vou assim. poder no final de semana depois do dia 8, porque provavelmente eu não vou estar aqui. Ficamos só com Corações Solitários? Ou Acho que vocês querem? sim. E aí no próximo a gente decide. Depois eu queria até propor aqui, em algum momento, para a gente discutir contos africanos, porque agora eu estou meio fissurada em contos africanos. E acho que a gente podia escolher alguns depois, mas acho que também tem bastante coisa para falar sobre esse conto, né? E acho que ele vai ser estendido assim como o de hoje. Eu tenho essa impressão. Eu estava pensando também em outro momento, né, da gente pensa de alguns autores contemporâneos, né? Porque tem um livro do Itamar, que é de contos, e tem uns contos maravilhosos lá. Uhum. Aí a gente. E aí vê outros também, né? Mas eu vou ver direitinho qual conto, Tá. né? De E eu também vou repente. pensar em algum. Na verdade, eu já tenho alguns em mente, do Miyakoto, de repente. Ah, Mas. Então, ó, eu proponho o seguinte: se a Carla propõe um conto do Minha Conta, você propõe um do Itamar, e a gente analisa no mesmo encontro. E tenta estabelecer, inclusive, uma relação. De repente, vamos ver, né? A gente vê quando a gente for ler, né? Porque a gente, para Sim, sim. relacionar, tem que ter uma leitura Tá. prévia. Mas tem uns contos bem interessantes. A gente falou, o senhor falou em outros momentos de crônica, da gente pensar também, né?
A gente pode pensar em tudo, mas a partir de agora eu sou conduzido por vocês. Vocês é que vão dar a direção, né? Eu tenho aprendido muito com vocês, saibam disso, né? Eu não estou ensinando nada para ninguém. Vocês já são professores formados, não precisam aprender muita coisa comigo, não. Eu é que estou aprendendo. Estou velho aqui, estou sendo alimentado pela juventude de vocês. Muito, muito bom para mim ter esse contato. Então, ficamos no dia 1º, Facções Solitárias. Sim. Sim, ele dá muita Vai dar pano para reflexão, manga. né? Tá. Eu ia usar muitas reflexões, né? Muitas E referências também, né? Ele é muita referência. Sim. Nossa, impressionante esse conto. Eu acho que ainda tem que ler mais uma vez para poder pegar mais coisas, assim, porque eu li uma vez só. Eu vou ter que ler mais algumas vezes para conseguir. Só de cara vocês já falaram 2 coisas, né? Imagina. Eu também vou reler, viu, Carla? E eu já conheço esse conto há muito tempo, né? Reli, mas ele é uma delícia, como o conto da Clarice, dá vontade de ficar relendo. Sim. Ele é para nós que somos leitores, né? Contumazes, para usar esse adjetivo fora de moda, que somos leitores fanáticos, né? Que somos leitores, né? O tempo todo, né? Esses 2 contos são uma maravilha, né? Um prazer permanente, né? Incrível. Só uma pergunta, Carla, esse livro de contos do Miyakoto que você pensou, qual é mesmo? Então, eu tentei baixar, que eu não tenho nenhum livro físico do Miyakoto, mas eu tentei baixar uns PDFs, mas eu tenho uma coletânea de contos africanos, né? Não tem só conto do Miyakoto, mas tem lá do Romana, tem da Paulina, enfim, né? Tem um. Eu li alguns contos por meio dessa coletânea, que é uma coletânea física que tem lá na escola, inclusive, que é o que eu estou trabalhando com os estudantes. Mas eu vou tem um conto específico, até ia sugerir para o Wilson fazer a leitura, depois ele ver se ele consegue relacionar algum, chama-se As Mãos dos Pretos, que eu acho um conto muito, muito reflexivo. Nem sei dizer se é um conto ou se é uma crônica, mas chama-se As Mãos dos Pretos, é do Miyakoto. Do Miyakoto, né? Tá. Não, gente, eu acho que é do Romana. Gente, não sei. Eu mando no grupo, pode ser? Tá bom, tá bom. Eu vou mandar no grupo também o texto que eu prometi, lá do Ministério Público. Tá. E tem mais uma coisa que eu lembrei para enviar para vocês. É um videozinho com um novo tradutor do Grande Sertão para o alemão. Eu vi esse vídeo. Você viu? Eu ia comentar dele, mas não Muito interessante esse vídeo, né? Manda no grupo. É muito interessante. Ele demorou 15 anos, né? Eu ia falar porque o Gilvan falou do Guimarães Rosa, né? E lá ele fala, eu não vou adiantar nada não, mas assisto, porque tem muita coisa que o Gilvan falou e que tá na cabeça do Guimarães Rosa pelo que aconteceu com ele aí e o tradutor usou, né? E fora que esses contos africanos, o Miyakoto mesmo, tem muita referência do Guimarães, né? Na narrativa do Miyakoto, né? Os neologismos, tudo mais. Ele mesmo assume isso. Isso. Ele assume. É maravilhoso. Mas é uma nova tradução, e esse novo tradutor, ele diz que o Guimarães gostava muito da tradução anterior, né, do Clair Mayer Clason, uma coisa assim, Klaus Mayer Clason, gostava muito, mas que essa tradução para o alemão, ela não traduz a criatividade linguística que tem no texto em português, né, que é uma coisa que ele tentou fazer, né. Então é interessante ouvir ele falando, né? Bom, vamos ficar por aqui? Sim, sim. E aí eu mando algumas opções no grupo,
até para o Wilson fazer a associação, de repente, e a gente escolher. Mas no próximo encontro ficamos com Corações Solitários, certo? Isso, certo. Então, Certo. ok, gente. Obrigada Qualquer pelo coisa encontro. que mudarem, vocês avisam. Ok. Um abraço para vocês. Eu agradeço, Obrigada, aprendi bom final de demais. Né? semana. Obrigado. Para vocês também. Tchau. Mais. Tchau. Tchau.